O Alivaldo Barbosa está aqui comigo e também com o governador da Bahia, Rui Costa, que é o presidente do Consórcio Nordeste. Governador, bom dia, bem-vindo. Bom dia, é um prazer, um bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É um prazer também recebê-lo para conversar sobre temas tão importantes para a região Nordeste. E a gente entra já nos temas técnicos. Eu queria pegar a deixa aí do que disse o governador da Paraíba, do Maranhão e também da governadora Fátima Bezerra, sobre essa relação institucional dos estados com o governo federal, especialmente porque existe o grupo dos governadores do Nordeste que tem tido algum tipo de atrito, de discordância com o Executivo Federal, o presidente Jair Bolsonaro especificamente? Olha, o nosso entender é que quem se elege à função de prefeito, governador, presidente da República, não pode e não deve colocar em primeiro lugar questões políticas, partidárias ou mesmo divergências que tenham pessoais com qualquer outro político. Quando você é governador, presidente, você deve colocar o interesse da população em primeiro lugar e colocar o trabalho que vai melhorar a vida das pessoas em primeiro lugar. É isso que nós temos procurado fazer. Infelizmente, o Brasil vive um momento muito difícil. Nós estamos no 5º ano seguido de recessão, de desemprego, de crise econômica. E o presidente, quando foi eleito, qualquer pessoa que quando é eleito tem que deixar o clima eleitoral lá atrás, na eleição. Passou a eleição foi em outubro do ano passado, o segundo turno foi em novembro. Então tem que botar um ponto final e começar a governar. Mas o clima de beligerância, de provocação, continua. Ou seja, o mesmo clima que era da campanha continuou. E isso tem gerado um ambiente muito ruim no país. E não é só com os governadores. Agora, isso atrapalha a relação institucional, por exemplo, as demandas da região ou dos governadores em relação ao Planalto, isso dificulta e o consórcio Nordeste é uma resposta a isso, governador? Não, o consórcio não é uma resposta a isso. O consórcio é uma ferramenta de gestão, é uma ferramenta de trabalho e nós vamos começar a colher os frutos do consórcio a partir desse mês. Semana que vem, nós faremos uma reunião com os secretários de saúde para finalizar a primeira ação concreta do consórcio, que é a compra coletiva. Então, nós vamos comprar vários medicamentos, equipamentos para a área de saúde, conjuntamente. E isso vai trazer um ganho, na minha opinião, gigantesco, porque nós vamos conseguir uma redução expressiva de preços para todos os estados. Então, esse recurso que irá ser economizado vai ser aplicado em mais ações de saúde, em mais investimentos de saúde. Agora, esse clima prejudica o Brasil inteiro. E não é só um clima com os governadores. Se vocês da imprensa estão acompanhando, o governo federal está brigando com o mundo inteiro. Já brigou com o México, defendendo o muro do México com os Estados Unidos, brigou com os países árabes, que já diminuíram compras do Brasil, defendendo a mudança da embaixada de Israel. Agora, recentemente, comprou uma briga com a Alemanha, mandando a Alemanha devolvendo dinheiro que era para a Amazônia, comprou uma briga com a Noruega, com a Dinamarca, enfim, está brigando com o mundo inteiro e isso está prejudicando os brasileiros, prejudicando a economia do Brasil. O Brasil não tem essa tradição. A tradição do Brasil, diplomática, não é de um governo, não. Eu estou falando de dezenas de governos ao longo da história do Brasil. Sempre foi uma tradição de mediação, de boa relação com os países do mundo inteiro. Tanto é que o Brasil sempre foi chamado para ser mediador de conflitos internacionais. E hoje não, o Brasil resolveu brigar com todo mundo e isso vai prejudicando a geração de emprego, porque cada país que deixa de comprar do Brasil significa empresas que vão fechando, emprego que vai desaparecendo e o povo sofrendo, porque o presidente está brigando com os governadores, está brigando com outros países, está brigando com o mundo inteiro. Governador, o senhor acha que isso pode ser esperado? O senhor, inclusive, protagonizou recentemente lá na Bahia, na inauguração de um aeroporto em Vitória da Conquista, que o senhor não foi à cerimônia, cancelou a sua participação, teve a presença do presidente Jair Bolsonaro, impediu que a polícia militar fosse utilizada também para dar a segurança, o senhor teve seus argumentos, mas isso fica no passado. O senhor, por exemplo, se precisar se reunir com o presidente Bolsonaro para discutir os assuntos da Bahia, o senhor acha que é possível que haja esse diálogo, como o senhor disse, diplomático, para o bem do Estado e da nação? Claro que sim. Tanto é que, após esse episódio, que na verdade a polêmica, o aeroporto é do governo do Estado. A área pertence ao povo baiano.
Quem construiu foi o governo do Estado. Quem ligou convidando o presidente, eu liguei convidando o presidente para a inauguração. E depois o convidado quis expulsar o dono da casa e dizer que o dono da casa não ia participar. É simples assim, você convida seus amigos para o seu aniversário e quando ele chega na sua casa, ele diz, agora você sai que eu vou ficar sozinho aqui com meus amigos. Mais ou menos foi isso que aconteceu. Mas depois desse episódio, eu já tive no Palácio, reunido com o ministro Ramos, e disse a ele que os governadores do Nordeste querem uma relação profissional, querem uma relação madura. E nós estamos dispostos a sentar em qualquer momento que o presidente queira sentar. E eu disse ao ministro, o ministro é o chefe de governo do presidente da República, que os governadores estão dispostos, eu estou disposto, e todos os 9 governadores estão dispostos a sentar e conversar de forma madura, profissional, sobre o destino do Nordeste, sobre o destino do Brasil. O que for preciso fazer para o Brasil retomar o emprego, a renda, nós estamos dispostos a ajudar. Já tem um problema lá no Senado, que é a reforma da Previdência relacionada a interesses dos estados e municípios que ficaram fora da reforma aprovada na Câmara. E a do Nordeste, o governador, até um consórcio extra da Prev Nordeste. Como é que os senhores estão encarando essa situação na relação com o Congresso e até mesmo com o Palácio do Planalto, que tem, de certa forma, um pé atrás em relação a isso? Olha, a Previdência do Nordeste é uma forma moderna, inovadora, dos 9 estados compartilharem custos de gestão. Cada um mantém a independência da sua previdência estadual, mas a gestão, o custo da gestão é compartilhado entre os estados, ou seja, dividido o custo. Porque se o Piauí, a Bahia, a Alagoas, Sergipe, cada um fosse ter um custo administrativo, o povo ia pagar mais pelo custo da gestão. Então, você tendo uma gestão única, você divide esse custo e fica mais barato para cada estado. Por isso, nós formamos a Prev Nordeste, nós já vamos agora para o 4º estado, que já aprovou todo o processo legal. A Bahia já participa desde 2015, quando nós aprovamos, e é um instrumento de gestão. E eu espero que consigamos ter maturidade. Nós temos dialogado bem com o Congresso Nacional. Isso. Vocês estiveram agora no Senado. Essa semana nós tivemos com o Senado da República, com o presidente do Senado, tivemos semana passada com o presidente da Câmara, temos conversado para aprovar as matérias de interesse dos estados brasileiros. Há um compromisso dos senadores forte, tanto é que semana que vem, na terça-feira, já tem 2 votações marcadas. Uma que diz respeito à securitização das dívidas, que será na Câmara dos Deputados, e a segunda vai ser no Senado, que são receitas do petróleo. Então, essas receitas vão ser compartilhadas com estados e municípios e na próxima terça-feira se dará a votação no Senado. Tudo fruto dessa articulação dos governadores. Só para terminar, o senhor é candidato à presidência em 2022 pelo PT? Eu tenho dito o seguinte, a eleição está longe e ninguém é candidato de si mesmo. Eu não acredito em projeto individual. As experiências no Brasil nunca deram certo de alguém que sai sozinho para tentar a presidência da República. Não está dando certo agora, não deu certo quando teve o Collor como presidente, porque a política no mundo inteiro tem que ser uma política de projeto, de nação, projeto de país. Onde deu certo e dá certo no mundo, nos principais países do mundo, é porque você tem um grupo que apresenta um projeto econômico, social, político para o país. As tentativas de ter super-herói, num país, isso nunca deu certo, em nação nenhuma. A Alemanha, quando teve o Hitler, deu no que deu. A Alemanha foi um fracasso, o povo alemão sofreu muito e aprendeu com isso. Então, você faz política tendo projeto político, projeto econômico para o país. Então, isso você só faz coletivamente, juntando esforços de muitos. E o que eu quero é ajudar para que o Brasil saia dessa crise. São 5 anos o povo sofrendo. Estamos ajudando como governador da Bahia, com essa ferramenta do consórcio, articulando outros governadores, e o que eu puder ajudar, estarei à disposição. Mas o nome está à disposição? O seu nome está à disposição do PT? Olha, dos aliados? Sempre estará à disposição de ajudar a construir um Brasil que gere emprego, gere renda e melhore a vida das pessoas. Queria agradecer ao governador da Bahia, Rui Costa, por a disponibilidade de estar com a gente aqui no estúdio, conversando com os telespectadores da TV Cidade Verde no Notícia da Manhã. Muito obrigado, um bom dia. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Bom trabalho hoje ainda, governador.